Boa noite. Estamos encerrando o quarto dia do seminário da APEC, Associação dos Pesquisadores e Estudantes Brasil e Catalunha, com essa discussão muito atual sobre jornalismo e as fake news. Estamos em época de eleição no Brasil, né? E é uma época que, quando mais se surge esse tipo de fato, que não é fato, né? Uma mentira, e que se vai se propagando, e com as redes sociais, então, é isso que a gente antigamente dizia que era fofoca, agora é uma fake news. E, assim, eu trabalhei com jornalismo no Brasil, sei bem o que é isso, quando se recebia mais de 2.000 mensagens de WhatsApp, que ia se propagando de uma forma que a gente não tinha mais como dizer o que era verdade, o que era mentira, porque as pessoas repassavam dizendo: foi um amigo meu que fez isso, foi um amigo meu que recebeu, quando na verdade as pessoas nem checavam. Então, esse tema muito atual, que é o jornalismo das fake news, e a gente está começando aqui essa discussão hoje. Nós temos a Letícia Arcoverde e temos o Vinícius Souza, que vão falar sobre o assunto. O Edgar também, daqui a pouquinho ele entra, e a gente pode iniciar por Letícia, fazendo a sua apresentação, Letícia. Boa noite. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei onde as pessoas estão assistindo, né, já que estamos online, então, eu sou Letícia Arcoverde, sou editora no Nexo Jornal, sou jornalista formada pela Federal de Santa Catarina também, estou no Nexo há mais ou menos um ano e me formei em 2011, e então estou um pouco longe do mundo acadêmico já faz um certo tempo, mais no mercado de jornalismo mesmo, né? Antes do Nexo eu trabalhei muitos anos no Valor Econômico, jornal de economia, e eu trouxe uma apresentação mais apresentando um pouco o Nexo, o trabalho que a gente faz e como a gente se relaciona com essa questão e com esse tema das fake news, né? Nós não somos um veículo de checagem de fake news, mas nós somos um veículo de jornalismo de contexto, um jornalismo explicativo, então as coisas estão muito relacionadas e muito ligadas, e pensar na desinformação como um tema importante é algo que a gente faz o tempo todo, né? Então, deixa eu só começar aqui a apresentação. Acho que tá indo, né? Vamos lá. Então, um pouco de contexto do que é o Nexo, né? Nós somos um jornal digital explicativo, nativo digital. A gente surgiu, a empresa foi fundada em 2015, na verdade, em 24 de novembro de 2015, então hoje a gente está completando 5 anos de aniversário. E é um veículo que busca trazer a informação com contexto, né? Essa é a nossa missão, nosso trabalho diário. Como a gente faz isso? A gente não tem publicidade, somos um veículo financiado por assinaturas, e a gente faz isso de formas variadas, não só na produção de notícia, porque a gente não está, como a gente está fazendo jornalismo explicativo, a gente não está na notícia diária ali do lead tradicional do que aconteceu. A gente entra depois buscando o que é o debate público, o que está acontecendo no debate público, quais as dúvidas que as pessoas têm, e tentando trazer essa contextualização por vários formatos e vários meios. E aí eu acho que esse é um ponto muito importante para o jornalismo hoje em dia, né? Porque quando a gente pensa em fake news, por que ela é um problema maior hoje, né? A Regiane falou no início que o boato, a fofoca sempre existiu, mas hoje ele está chegando ali pelo WhatsApp, está chegando de forma acelerada por todos os cantos. Então, levar a informação de qualidade, levar a informação real, factual, baseada na realidade, por meios diferentes e por vários formatos, também é uma coisa muito importante, eu acho, para o jornalismo como um todo. E aí, aqui do lado, eu selecionei alguns pontos da apresentação da nossa home, na verdade, da semana passada, que foi quando eu montei a apresentação. Então, a gente tem, além do site que a gente publica material diariamente, a gente tem uma newsletter
com as notícias do dia, né, que chega todo dia de manhã, anexo. Então, é uma forma de curadoria da notícia, de tentar explicar o que está acontecendo, usando notícias de outros lugares, além das nossas, para munir a pessoa ali no início do dia de o que vai ser importante naquele momento, né? A gente usa muitos formatos diferentes, como gráfico, vídeo. Então, ali, por exemplo, tem um vídeo do fim das coligações explicados por causa da eleição, formatos especiais, como esse sobre Brasília, que está ali. E o Durma com Essa, que é o que está em destaque ali na home, que eu selecionei, que é o nosso podcast diário, que também é um podcast de notícia. A gente pesca uma notícia importante do dia e explica e dá camadas para o leitor, para o ouvinte, né? E aqui eu trouxe um dado do Digital News Report da Reuters, né, que eles fazem um relatório todo ano com dados do mundo todo sobre jornalismo, e que, para mim, eu acho que é um dos grandes desafios do jornalismo quando o assunto é fake news. Eu acho que aí varia muito do tipo de veículo que você está fazendo jornalismo, de qual é o principal desafio, né? Então, uma agência de checagem tem o desafio não só de checar as informações, mas de conseguir levar essa checagem para as pessoas por meios muito diferentes, não na mesma, mas numa velocidade que seja comparável com a que a mentira chegou, que geralmente é muito rápida, né? O jornalismo diário, um grande jornal diário, vai ter tem o desafio ali de levar a notícia mesmo e de garantir que você não caia em armadilhas de dar uma declaração falsa de uma autoridade só porque foi a autoridade que falou, quando, na verdade, você está reproduzindo um discurso que é, essencialmente, uma fake news. E, para mim, o desafio de um jornal de contexto como o Nexo é conquistar a confiança do público no geral, né, do leitor, da pessoa que, na verdade, da pessoa que não é leitor do Nexo ainda, porque o leitor ou assinante do Nexo tem uma relação muito próxima com a gente. Eu acho que a gente consegue manter essa relação de confiança com eles, mas o desafio de chegar a mais pessoas, e aí é um desafio comum a todos os jornalistas, é conquistar a confiança das pessoas. E aí, nesse ponto, eu trouxe esses dados da Reuters, que eu acho que é sempre interessante pensar que a confiança dos brasileiros em notícias, no geral, ela está acima da média mundial, se você for olhar. Aquele 51% ali, 51% das pessoas que eles entrevistaram aqui dizem que confiam nas notícias, e um número maior confia nas notícias que eu uso. Então, a notícia que eu leio é mais confiável do que as outras, né? Isso é comum em todos os países, se você olhar lá, às vezes a diferença é muito maior, inclusive. No Brasil, ela é até próxima. E as pessoas estão com uma desconfiança muito grande nas notícias que elas recebem via redes sociais. Isso eu acho que depois de 2016, aí nos últimos anos, isso tem se consolidado como algo que está na mente das pessoas, né? De tipo, se eu recebi pelo WhatsApp, talvez não seja confiável. Se a pessoa de fato está agindo para checar aquela notícia que ela recebeu, ou a pessoa pode dizer que não confia muito nas notícias das redes sociais, mas quando chega ali, ela acaba compartilhando de certa forma. Acho que são coisas diferentes, né? Mas o que esses dados me trazem de forma geral é uma valorização das pessoas, da informação que é hábito para elas. Então, essa coisa da confiar mais na notícia que você lê tem um pouco do problema da questão das bolhas, né, da câmara de eco, de você buscar coisas com as quais você já concorda, mas também tem uma questão de que a formação que é hábito da pessoa, que ela está lá lendo todo dia, que ela acompanha, é uma informação na qual ela confia mais. E o Nexo, como veículo, quer ser um veículo que seja o hábito das pessoas, em que as pessoas ouçam o nosso podcast diário. Nesse sentido, podcast é um meio de comunicação muito forte para a criação de hábito das pessoas. Na Anexo, que chega todo dia de manhã, que informa a pessoa do que ela precisa saber, e nas notícias que são explicativas, num posicionamento da pessoa, saber que o Nexo vai estar lá para explicar para ela algo que, se ela olhar, talvez, só para a timeline dela nas redes sociais, só para os grupos de WhatsApp,
é uma bagunça, né? Então, a nossa missão é tentar organizar o ambiente informacional das pessoas e eu acho que essa vontade tem muito a ver com reduzir a desinformação, ainda que não seja, a gente não esteja trabalhando tão próximo das fake news por si só. Então, usar o contexto como uma arma contra a desinformação, né? É buscar no debate público o que está pegando ali e trazer esse contexto para as pessoas e tentar contribuir para melhorar o que eu já vi muitos autores chamando, e que eu acho que é uma forma muito interessante de entender o nosso problema, que é o colapso do contexto, né? Que é você ver a sua timeline do Twitter tem links tanto de um site de fake news, quanto da Folha de São Paulo, quanto do Nexo, quanto do Ministério da Saúde, o link aparece exatamente da mesma forma, com o mesmo formato, né? E cabe a você saber que são coisas diferentes. É uma experiência de receber informação extremamente diferente de você acordar, abrir o seu jornal impresso, e ver que tem uma manchete que um editor selecionou que é o assunto mais importante, que tem editorias diferentes, que uma manchete que talvez não faça sentido sozinha está dentro da editoria de economia, então aí faz sentido. Isso tudo acaba na internet, quando você está recebendo notícia pelas redes sociais, e acaba gerando esse colapso de contexto que propicia a desinformação. Não necessariamente ele vai trazer a desinformação, mas ele ajuda nisso. E aí, o fato da gente ser um veículo que trabalha com o contexto, eu considero uma arma importante contra a desinformação, e eu considero que também é uma das missões muito grandes do jornalismo como um todo hoje, inclusive, mesmo veículos maiores, veículos mais focados na notícia diária, é perceptível que buscam fazer mais matérias, reportagens mais contextualizadoras, entenda por que tal coisa está acontecendo, porque eu acho que é uma necessidade muito grande do leitor, dos cidadãos hoje, né? Para além disso, de pensar o nexo como nexo dentro do contexto de desinformação, a gente tem duas iniciativas que eu acho que tem bastante a ver com esse tema, das quais a gente faz parte. Uma é o Comprova, que é uma coalizão de fact-checking mesmo, são 28 veículos que participam. Ela foi criada em 2018 para combater a desinformação nas redes sociais. Então, é feito um monitoramento aí de notícias falsas que estão circulando, e os veículos se juntam, jornalistas se juntam para fazer as apurações, e aí essas apurações são publicadas em todos esses veículos também. A gente faz parte dessa coalizão ainda. No momento a gente não está publicando, a gente não está participando de checagens ativamente, mas a gente participou durante a eleição, participou quando começou a pandemia. Foram várias fases desse projeto que a gente participou e que continua rolando, e que é uma forma muito interessante, porque você envolve vários veículos na checagem, é uma forma de fazer a checagem, de fato, se espalhar mais por veículos que não são agências de checagem. Isso eu acho que também é algo que a gente aprendeu a fazer muito bem no Brasil nos últimos anos, e é uma iniciativa da qual a gente faz parte. Outra é o The Trust Project, que é um consórcio internacional de veículos que se comprometem com alguns princípios de padrões de transparência. Então, eles têm uma lista de coisas que você precisa ter para poder participar desse consórcio, e são todos pontos que tentam tornar o processo jornalístico mais transparente para as pessoas, para quem está lendo. Então, por exemplo, você ter uma página de quem somos, contando todo mundo que trabalha no jornal, quem é quem, com foto, com o currículo das pessoas. São coisas que às vezes parecem simples, mas que, se você for parar para pensar, muitos veículos grandes, mais antigos, assim, não tem, né? É um expediente mais acessível para a pessoa. É você ter lá uma explicação da biografia do veículo, deixando claro como é que você é financiado, de onde vem seu dinheiro.
ter uma página com os padrões editoriais públicos, ter canais de feedback muito facilmente acessíveis, então no fim da matéria já tem um link lá, se a pessoa quiser mandar, achou um erro, ela clica e manda, e a gente recebe, corrige na hora, e coloca lá a correção. É questão de você tentar deixar o mais claro possível a sua apuração. Então, no nosso caso, que a gente não costuma fazer jornalismo de dar furo, assim, né? A gente não costuma ter fontes em off, coisas do tipo que são comuns na imprensa no geral. A gente se baseia muito na apuração de outros lugares, em conversas com especialistas, em documentos, em fontes primárias. Então, é deixar claro da onde a gente tirou tal informação. Então, linkar lá para o jornal que deu o furo, e a gente está reproduzindo. Dizer, quando é uma informação exclusiva de alguém, dizer, o jornal tal, segundo o jornal tal, disse isso, isso e aquilo. Quando a gente fala sobre um documento público, um projeto de lei, é linkar direto para esse projeto de lei, para a pessoa poder fazer a apuração reversa, que é conseguir entender de onde a gente tirou a informação. E eu acho que tornar mais transparente o processo jornalístico, aproximar o jornalismo e o jornalista das pessoas normais, como se a gente não fosse normais, né, do público no geral, que não está acostumado a saber como é que o jornalismo é feito. Eu acho que é uma coisa muito importante também, porque, de fato, as pessoas, muitas vezes, não sabem, né, e podem compartilhar uma fake news, uma coisa, por falta de informação sobre como é feito o jornalismo. Eu acho que isso tem muito disso também, então essa é outra iniciativa que eu acho bastante importante, que eu acho que vem muito é muito mais facilitada pelo ambiente digital, né, onde é mais fácil você ter esse linkar, ter uma página acessível, ter um e-mail para mandar erro. Eu acho que são vantagens de um ambiente digital rápido que a gente pode aproveitar para tornar o nosso processo mais transparente. E outro projeto que eu acho que também é interessante dentro desse contexto de apresentar aqui é o Nexo Políticas Públicas, que é uma plataforma acadêmico-jornalística que a gente lançou agora em julho. É uma parceria do Nexo com centros de pesquisa variados, tem inúmeros centros muito importantes do Brasil e do mundo, em que a gente traz pesquisadores acadêmicos para produzir conteúdo em formatos que foram construídos pelo Nexo junto com esses pesquisadores. Então, a ideia é ter linguagem clara, ter formatos inovadores, e tornar a informação científica, acadêmica, mais acessível, para tornar o debate em torno delas mais qualificado, né, e alcançar um público maior. Então, por exemplo, tem uma seção que é perguntas que a ciência já respondeu. Então, pesquisadores fizeram 5 perguntas sobre questão racial, por exemplo. Então, vai desde o que é raça até existe racismo no Brasil, tudo com base em pesquisas e em ciência, em conhecimento que já foi produzido. A gente só está reproduzindo esse conhecimento num formato que mais facilmente pode acessar mais pessoas e chegar a mais pessoas. É uma plataforma toda aberta, né? No caso, o Nexo Jornal, a gente tem paywall, porque a gente se mantém por assinaturas. O Nexo Políticas Públicas é mantido por fundações, então ele não tem paywall. A ideia é que o conteúdo se espalhe por aí e dê insumo para as pessoas poderem ter conversas, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente está falando de desinformação. Uma fake news, ela é muito fácil de ser usada como argumento, né? Porque ela geralmente conta uma história muito simples, muito fácil, muito fácil de ser reproduzida. E aí você compartilhar mais informação explicativa, contextual, acadêmica, científica, para informar as pessoas, para as pessoas poderem também combater a fake news no seu entorno, é um ponto importante, eu acho, que o jornalismo tem que trabalhar mais e que a gente tenta fazer bastante aqui no Nexo. É isso, muito obrigada e stop, deixa eu parar a apresentação aqui, pronto, agora. Pois é, Letícia, eu fiquei muito contente, porque quando eu saí do Brasil, né, que eu trabalhava em televisão, e como eu tinha falado, que a gente passava o dia inteiro
para tentar desmentir uma notícia. Isso é muito, vai contra a produção da gente. A gente, é tão fácil propagar uma fake news, dizer, tem uma delas, que a gente começou a receber nosso grupo, que a gente tinha um grupo na TV que eu trabalhava, e a gente tinha um grupo de WhatsApp, e a gente começava a olhar de manhã, e aí ia passando o turno, e a última pessoa, aí a última pessoa via fake news, que a gente já tinha desmentido de manhã. Aí chegava, olha, gente, teve um sequestro de uma criança num carrinho próximo ao Detran. Eu disse, isso aí faz 3 anos, e a gente está desmentindo faz 3 anos. E aí, passava um mês, a gente recebia de volta uma pessoa dizendo a mesma coisa, que a gente já tinha desmentido, que a gente já tinha ido para o ar, que já tinha dito essas coisas todas. Gente, não é verdade, não é verdade. Aí passava mais um tempo, de novo a notícia. A gente dizia, a criança já está com 10 anos e continua essa fake news. Agora vamos ver o que Vinícius tem a dizer. O professor Edgar está tentando entrar, daqui a pouco ele retorna. Mas, Vinícius, e como é teu trabalho em relação a essa questão da fake news? Boa tarde, muito obrigado. Esse trabalho de você desmentir fake news é um trabalho inglório, de fato. Né? A gente vê isso o tempo todo. Um dos artigos que eu publiquei sobre o meu projeto de pesquisa, vou falar dele daqui a pouquinho, por exemplo, ele trata de uma fake news que vem desde 2009, né? E vem sendo reproduzida. Foi reproduzida na eleição de 2010, foi reproduzida na eleição de 2014, foi reproduzida... Está igual. Sempre, sempre, sempre. Né? E ela volta. Ela começou a ser passada por spam, né? Era uma fake news feita, um casamento pedófilo em massa na faixa de Gaza, né? Que eram 100 adultos casando com crianças, né? E mostrava as fotos e tal, e era um casamento coletivo, de fato, mas essas crianças que estavam junto com os adultos eram as daminhas de honra, né? E puseram como se fossem as noivas, e essa notícia ela vem repetidamente, né? Eu recebi em 2009 ou 2010 como spam ainda, né? Não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha essa coisa tudo. Depois recebi em Facebook, depois em WhatsApp, e é uma coisa, eu uso essa fake news em aula, né? Então a gente faz, eu falo para os meus alunos todo dia, primeira aula, eu falo para os alunos, olha, vai ter um dia que eu vou chegar aqui, eu vou mentir a cara dura para vocês, né? Vou mentir a aula inteirinha, né? E vocês não vão sacar que eu menti. Aí passa 2, 3 meses, eu chego lá com cara que estou bravo, que não sei o quê, que eu tenho uma filha de 11 anos, que absurdo que é isso, mostro a fake news, e a sala entra em reboliço, os caras querem jogar bomba, tem que matar, tem que não sei o quê, tarará. Eu falo, gente, lembra que eu falei lá no primeiro dia de aula que tinha uma fake que eu ia mentir para vocês? Hoje é a aula da mentira. E é fatal. Né? Então tem um artigo que eu explico bem isso, como foi feito, ele vai estar no final da minha apresentação, tem um link aí se vocês quiserem ver. Mas então, passando para o meu trabalho, eu sou jornalista também, sou formado também, trabalhei bastante tempo em jornalismo, inclusive em jornalismo internacional. Eu sou muito amigo do João Paulo Charlot, que trabalha com a Letícia no Nexo, né? Quando ele ainda era assessor de imprensa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tá? Então fizemos uns trabalhos muito interessantes juntos, né? Em Angola, na Colômbia, na Caxemira, né? com o separatismo na Caxemira, fizemos um trabalho muito bom em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tá? Então, a gente está nessa lida já há muito tempo. E, de uns anos para cá, dentro da academia, como professor de jornalismo. Né? E fazendo, atualmente, eu tenho um projeto de pesquisa que trata sobre a mudança na forma de pensamento da população, que eu acho que é um dos elementos que está facilitando a fake news neste formato atual que nós temos. Então, vamos ver se eu faço aqui a apresentação para vocês. Estão vendo a apresentação? Ela está ok?
Tá ok a apresentação, gente? Alguém pode me responder, por favor? Sim, está aparecendo Perfeito. aqui. Então, o projeto de pesquisa é esse, quer que desenhe fake news e pensamento mágico imagético circular. Boa parte dos pesquisadores em comunicação já tem como consenso alguns dos efeitos do uso da internet e das redes sociais na polarização da sociedade, né? Então, a gente tem visto isso acontecer e muita gente está culpando a rede social por causa disso. Na minha opinião, e o projeto tenta trabalhar com isso, a rede social é um meio, mas não é o motivo principal por trás desse fenômeno das fake news, da pós-verdade que nós estamos vendo hoje, né? Está claro que as pessoas estão agindo mais motivadas pela emoção do que pela razão. E entre as emoções, claro, vencem as mais fortes, como medo, ódio e desejo. Então, o que a gente está pesquisando, a gente está tentando entender, é a mudança na própria forma de pensamento das pessoas, né? Nós somos, a humanidade passa a se separar do resto da macacada, né, a partir do momento em que a gente cria o pensamento imagético, né? A gente tem a imagem, né, gravada como expressão da nossa cultura e de tudo isso. Esse tipo de pensamento baseado em imagens é o que Wilhelm Flusser vai chamar de pensamento mágico imagético circular. O olhar circula na imagem e pega dela de uma única vez o seu significado, tá certo? Este pensamento, ele foi hegemônico na história da humanidade por 40 mil anos, né, por cerca de 40 mil anos, 50 mil anos. É só a partir da invenção da escrita, há 5 mil anos atrás, mas principalmente a partir das religiões monoteístas baseadas em texto, que começa a mudar a forma hegemônica do pensamento. Ao invés de a gente pensar em imagens, a gente começa a pensar em texto. O pensamento baseado em texto é o pensamento tempo histórico linear, né? Nós temos que seguir a linha do texto, da esquerda para a direita, em português, de cima para baixo, para entender. E nós temos que ter uma educação para aprender os significados do que é gato, do que é caça, do que é rato. Quando a gente olha a imagem à esquerda, a gente imagina imediatamente o gato caça o rato. Mas essa pode ter outros significados, essa imagem. Por exemplo, o gato e rato brincam, né? Quando a gente pensa numa frase tão curta como gato caça rato, né, não existe, teoricamente, outra interpretação para essa imagem. Tá? O que eu acredito e o que eu estou buscando comprovar nesse projeto de pesquisa, que já tem 3 anos, é que nós estamos lendo mesmo os textos como se fossem imagens. Então, o que nós estamos fazendo é circular, ao invés de seguir a linha do texto, começo, meio e fim, causa, consequência, passado, presente, futuro, a gente está olhando, buscando as palavras que combinam com o que a gente já entende, com o que a gente já conhece, com os nossos preconceitos, né, para identificar, por exemplo, o autor ou o jornal em que esse texto está aparecendo, né, para dizer, isso quer dizer isso quer dizer aquilo, né, independente do que está de fato escrito no texto. A partir daí... Posso passar? Sim. Vinícius, você quer que passe agora? Eu que estou passando, não sou eu que estou passando? Eu ou você? O que você prefere? Peraí, Se for para eu passar, você só diz próximo e pronto. Tá. Putz, eu acho que não estava passando aqui. Não estava na primeira, estava só na capa. Para mim, pelo menos, estava aparecendo a capa. Então, você pode passar para a próxima imagem, por favor? Essa não, a próxima, né? A próxima. Isso. Esse que eu estava falando. Não, anterior, um pouco antes. Anterior, exato. Essa que eu estou falando que a gente está... vocês têm um mágico imagético circular diferente do tempo histórico linear. Então, a gente entende a imagem
do gato com o rato, tá certo? Mas pode entender de várias formas. O gato caça rato, não. Né? Agora, então, esse é o pensamento. O que acontece é que, a partir da invenção da fotografia, a gente começa a ter uma facilidade muito grande de criar imagens muito próximas da realidade. Né? E, com isso, eu acho que a gente está voltando à hegemonia do pensamento mágico e imagético circular. Nós estamos lendo os próprios textos como se fossem imagens. Né? E, pode passar, por favor. E, como eu falei anteriormente, as imagens, né, as emoções, trabalham mais com as emoções do que com a razão, e as emoções mais fortes são o medo, o desejo, o ódio, né? E aí, o que acontece é que a gente vai olhar essas imagens, né, e vai acreditar nelas. É uma questão de fé. Né? Diferente do que a Letícia falou, não é tanto a confiança, mas é a fé. A confiança é algo que você adquire, né, com o tempo. A fé é algo que você ou acredita ou você não acredita. Né? Por isso que mesmo veículos que têm uma credibilidade de muitos anos, né, esses veículos estão perdendo essa credibilidade em vista de uma fake news, muitas vezes, porque a pessoa acredita no que ela vê. É uma questão quase religiosa. Segundo Flusser vai dizer, quando as pessoas se prendem ao fascínio mágico das imagens, elas reforçam os seus próprios preconceitos e não são convencidas por argumentos racionais, sejam eles quais forem. A gente tem visto, tem documentário a esse respeito, sobre a questão do formato da Terra, né? Os chamados terraplanistas. Não adianta, o sujeito não acredita que a Terra é redonda. Né? Por mais que você prove para ele cientificamente, ele tem a fé. E a fé é essa certeza das coisas que nós não vemos. Pode passar, por gentileza. Muito bem. E isso acontece por causa da forma como a gente processa as informações dentro do cérebro. Quando as imagens e os textos digitais jogam nessa propulsão, nessa velocidade em TVs e smartphones, o tempo que nós temos para assimilar esses conteúdos é muito pequeno. Né? Então, a gente bate o olho, acredita naquilo ou não. Se a gente acredita, se veio de uma pessoa que a gente conhece, a gente confia na pessoa, não na informação, essa informação acaba tendo a credibilidade da pessoa que passou. Ah, foi minha tia que passou, foi minha mãe que passou, foi meu amigo que passou, então deve ser verdade. Né? E passa isso, se isso pega no seu fígado, se mexe com as suas emoções mais básicas, né, você passa isso adiante e não checa essa informação. Né? O cérebro processa a informação de duas maneiras. Centralmente, sistematicamente, examinando cuidadosamente os argumentos e as evidências apresentadas, ou então ele vai trabalhar com essa informação perifericamente, heuristicamente, com base em aspectos emocionais, visuais e sociais. Né? Quem passou e o que passou. Se ele tem um aspecto visual, ele vai pegar mais forte na emoção. O ambiente das mídias sociais em si, com grandes quantidades de informações constantemente atualizadas em tempo real, promovem o processamento periférico heurístico, constrangendo tanto a habilidade quanto a motivação de pensar cuidadosamente sobre as informações apresentadas. Como resultado, fatores como quem compartilhou e isso me faz sentir bem, né? Ou isso está do lado certo, então essas informações vão ditar como que eu vou entender esse conteúdo, né? E como eu vou me comportar em relação a ele. Eu acredito que isso é verdade, isso concorda com o que eu penso, portanto, é verdade. E eu vou repassar essa verdade para frente, por mais que ela seja louca, né, e sem sentido, e sem nexo com a realidade. O próximo, por gentileza. Isso acontece dentro do jornalismo desde sempre. A gente tem um caso clássico, né, de 1931, desta foto montada, apareceu num jornal americano, né, e um senador perdeu, né, o Millard Tybee perdeu o seu cargo no Senado americano por causa dessa foto dele batendo papo com o líder comunista Earl Browder.
Só que, na verdade, ele não estava batendo papo com o líder comunista, né? Ele estava ouvindo rádio. Essa é uma truncagem, é uma junção de imagens, mas ele perdeu o cargo porque ele nunca conseguiu convencer o seu eleitorado que ele não estava de conversinha com o comunista. Esse aqui essa imagem vem de um texto básico da fotografia, que é a mensagem fotográfica do Roland Barthes, lá de 1961, né, para vocês verem como a gente tem fazendo a mesma coisa há muito tempo. Isso em jornal, isso muito antes das redes sociais. A próxima, por gentileza. Mesmo os grandes jornais brasileiros continuaram fazendo isso. Então, é interessante, vamos dizer assim, que hoje os jornais, né, os grandes jornais, entrem em iniciativas de fact-checking, né, que é uma função básica do jornalista. Né? O jornalista tem que checar a informação. Né? A gente fala na sala de aula, todo mundo que estudou jornalismo sabe disso. Qual é a primeira atitude do jornalista? Checar a informação. A segunda atitude do jornalista é checar a informação. A terceira atitude do jornalista, qual que é? Checar a informação. Então, teoricamente, se os jornalistas estivessem fazendo o seu trabalho direito, a gente não precisaria de fact-checking. Né? O próprio jornal, o próprio jornalista traria a informação checada. Um outro exemplo clássico que a gente tem é a foto, né, da ficha da Dilma Rousseff no DOPS, né, que é falsa. É uma ficha que foi forjada, que foi montada dentro de grupos de blogs, na época ainda, da extrema-direita, como o Tortura Nunca Mais e o Coturno Noturno. Né? Mas ela foi publicada na primeira página da Folha de São Paulo, ainda no comecinho de 2010, porque já se sabia que a Dilma seria a candidata à sucessão do Lula em 2010. Eu acho que o ano de 2010 ele é paradigmático nesse sentido, porque é quando o jornal está fazendo fake news, né? Os grandes jornais estão fazendo fake news, ainda não tem essa preocupação de checagem da informação, é mais importante o seu conteúdo político e o que ele leva, mas já está ancorado na internet. Né? Então, esse é o mesmo período em que aquela fake news que eu falei para vocês do casamento pedófilo, vai correr solta, e outra fake news que correu solta na época foi da ex-companheira, ex-esposa da Dilma Rousseff, que era empregada doméstica e foi abandonada e que ela não queria assumir esse relacionamento que ela tinha com essa mulher, e tinha a imagem do processo, o número do processo, a OAB do advogado, e que era absolutamente tudo mentira. Né? A própria campanha do José Serra vai trabalhar com outras fake news, né? A Dilma degoladora, né? A Dilma assassina de crianças, e essas coisas todas, né? E depois, claro, a clássica bolinha de papel também. Né? Então, foram necessários 20 dias, uma mobilização na internet, especialmente em torno do jornalista Luiz Nassif, né, para se comprovar que essa ficha era falsa. Né? E o jornal Folha de São Paulo nunca admitiu isso. Né? Eles só admitiram que, na verdade, eles não tiraram essa ficha do DOPS, dos arquivos do DOPS, mas que receberam por uma fonte. Né? E eles não identificam qual é essa fonte. Essa fonte, como eu disse, ou é o Coturno Noturno, ou é o Tortura Nunca Mais. Né? O Tortura Nunca Mais, não, desculpa. É o Terrorismo Nunca Mais, que é um grupo de extrema-direita também, para se contrapor ao Tortura Nunca Mais. Né? Então, nunca admitiu. E aí vieram com a bobagem de que a gente não pode confirmar, assegurar a veracidade dessa informação, mas também não podemos negar a veracidade dessa informação, o que é, no mínimo, covarde. Pode passar, por gentileza. Muito bem. Isso funciona muito também por causa do que a gente chama de viés de confirmação, que é utilizado muito pelos algoritmos das redes. Né? Você acaba recebendo aquelas informações com as quais você já concorda. Né? E isso também vai mexer no mecanismo cerebral da gente. Né? Se de início nós obtivermos um sentimento de recompensa por uma ideia, procuramos reproduzir o sentimento diversas vezes. Toda vez o centro de recompensa do cérebro, né, o estriado ventral,
e mais especificamente, o núcleo accumbens, situado dentro dele, é acionado. E com o tempo, outras partes do cérebro instintivo aprendem a consolidar a ideia como uma ideia fixa. Se tentarmos mudar as nossas mentes, o centro de medo do cérebro, como a insulina anterior, nos adverte que o perigo é iminente. O poderoso córtex pré-frontal, que é onde a gente efetivamente trabalha as informações, dorsolateral, ele pode neutralizar esses centros cerebrais mais primitivos e impor a razão e a lógica sobre esse conteúdo. Mas esse centro é lento, ele requer esforço, né, requer determinação, né, requer gasto energético mesmo. Então, é muito mais fácil a gente acreditar numa mentira que a gente já ouviu antes, a gente já concorda com ela, do que desafiar o nosso próprio cérebro, né, a desmentir aquela mentira. Pode passar, por gentileza. Então, se a gente está vendo os textos como se fossem imagens, né, e está entendendo eles mais emocional do que racionalmente, né, a gente fica realmente refém desses mecanismos cerebrais, né, e de quem usa as redes sociais com esse intento. Né? Então, como a gente vai estar trazendo um outro exemplo aqui para vocês, eu vou apresentar, inclusive, um artigo sobre isso na Intercom, no começo de dezembro, no dia 9 de dezembro, vai ter uma palestra lá também, no Congresso da Intercom, mostrando essa questão. Vocês estão vendo duas imagens. A imagem da esquerda é a imagem da Vaza Jato. Né? São as mensagens que foram capturadas do Telegram, dos chats, dos grupos de Telegram, que o Moro conversava com juízes da Lava Jato e ordenava as coisas para eles. Certo? E do lado direito, vocês estão vendo, né, depois saiu para confrontar a Vaza Jato, um tal de pavão misterioso apareceu dizendo que o Jean Willis tinha vendido o mandato dele para o Davi Miranda, que é marido do Glenn Greenwald, do Intercept, né, e fazendo essa denúncia. A questão, como eu disse para vocês, é de fé, tá certo? Então, se você acredita que o juiz Sérgio Moro e os procuradores, né, agiram de forma errada, quando você pega esses comprovantes dessas conversas, você verifica, você concorda com isso. Agora, se você acredita que não, né, que o Lula é ladrão, que foi merecido, que o Sérgio Moro é o super-herói da moralidade e tudo mais, não importa, né, você vai acreditar no pavão misterioso. Não importa que esse pavão misterioso seja anônimo, que você não sabe quem é essa pessoa, você não sabe de onde ela veio, você não sabe quais pelo Citizen4, né, de documentário, né, e que tem uma iniciativa jornalística bastante sólida já no Brasil e no mundo todo. Então, é muito fácil você acreditar e muito difícil você desfazer essa crença, porque é uma questão de fé mais do que de confiança. Pode passar, por gentileza. Então, até aqui, o projeto de pesquisa Quer que Desenhe, Manipulação, Fake News e Mudança no Modo de Pensamento Tempo Histórico Linear para Mágico e Imagético Circular tem conseguido alcançar o seu objetivo de analisar a hipótese de mudança do modo de pensamento hegemônico da humanidade, por meio da análise de diferentes cases, especialmente no campo de jornalismo e da comunicação. Eu apresentei alguns para vocês aqui, mas a gente já está trabalhando com cerca de 10 cases diferentes. Nesse sentido, as análises de fake news utilizadas nos períodos eleitorais recentes no Brasil têm se mostrado uma escolha acertada. Os resultados coletados até o momento estão consolidando não somente a ideia inicial de Flusser, de 2008 e 2009, né, da diferença entre pensamento mágico, imagético circular e tempo histórico linear, né, da volta à hegemonia, mas também da minha hipótese como coordenador de que estamos lendo, inclusive, os textos como se fossem imagem. No slide anterior, que vocês viram, por exemplo, não existe, a rigor, nenhuma diferença entre as duas imagens. Né? As duas são capturas de tela de celular. Né?
Na verdade, a do pavão misterioso é ainda mais credível que a outra. Porque quando você olha do pavão misterioso, você identifica imediatamente o WhatsApp. Você reconhece esse tipo de imagem, né? Como as capturas de mensagens no Telegram foram publicadas em vários veículos, nenhum desses veículos identificou isso como a tela do Instagram. O que eles fizeram? Eles fizeram uma estética semelhante à do Telegram, não exatamente como do Telegram. Se você olhar só a imagem em si, independente do conteúdo, independente de quem produziu e de quem distribuiu esse conteúdo, a da direita é mais confiável do que da esquerda. Pode passar, por favor, para a última página. Muito bem. Aqui, então, tem as referências, né? Quem quiser falar comigo depois, também estou à disposição, né? Então, aqui as referências do trabalho que eu mostrei. Queria agradecer, pedir desculpa se eu passei um pouquinho do tempo, mas estamos aqui para responder as dúvidas que vocês tiverem a esse respeito. A única coisa que eu esqueci de falar é que, além de jornalista, de pesquisador, né, de professor de jornalismo, eu também continuo trabalhando como jornalista dentro dos Jornalistas Livres, que, assim como o Nexo, né, não faz hard news, que a gente chama, né, não faz a cobertura diária, né, e a gente tem essa preocupação de tentar contextualizar melhor. Eu concordo com ela plenamente, né, que o contexto diz muito sobre as informações e é uma arma importante para a gente desmontar as fake news. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius, e estou aqui impressionada com a quantidade de informação que você passou para a gente. O Edgar voltou agora, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, e vou passar a palavra para o Edgar também. Eu fiquei feliz quando a Letícia falou que tem agências já de checagem de fake news, porque a gente ficou um tempo meio sem norte, né? Isso é verdade, isso é mentira, isso é verdade, isso é mentira, a gente não sabia o que recebia. E assim, eu, por exemplo, aqui na Espanha, a gente não tem eles não têm tanta força quanto no Brasil. O Brasil é impressionante como se passa rapidamente. Mas assim, eu vi coisas como um site que faz lives, disseram não use porque todos os seus dados estão sendo passados para outros locais. Eu não vou citar aqui qual é, mas eu acho que vocês imaginam. E teve uma outra que a vacina, um dia desses eu recebi uma notícia, sim, que ela foi retirada em meia hora do ar, porque o site colocou que uma vacina de Oxford mata 28 pessoas. Era tão absurda a história que eles tiraram em 28 minutos do ar. Entendeu? Aí, e depois eu procurei, não encontrei mais, porque foi absurda mesmo essa história. Então, eu queria saber se tem alguma fórmula de se evitar fake news. Edgar, pode falar agora, né? Olá, boa tarde, boa noite aí em Barcelona. Desculpa que minha conexão caiu aqui, mas ontem teve uma batida de um carro bateu num poste aqui na frente da minha casa e aí derrubou a linha e tal. Então, essa história aí de novo normal, que tudo agora tá ótimo, lindo e maravilhoso, funcionando com a tecnologia. Não, o carro bateu num poste e eu não pude viajar para Barcelona para estar aí junto com o Rejane, que quem dera pudéssemos estar juntos aí, Vinícius, Letícia. A gente está em Barcelona. Tem um lado ruim, mas tem um lado bom também, né? Que hoje a gente está aqui em Barcelona, né? Vinícius falou que semana que vem vai estar em Salvador, na Intercom. A gente podia estar com o Gerson agora, que não pôde participar, lá em Campo Grande, na abertura da Compós. Sim, tem suas vantagens, mas eu particularmente continuo acreditando mais nas desvantagens. Você está em Barcelona também? Não, eu estou em Vitória. Ai, Vitória. Se eu assim para você, a gente se vê daqui a algumas horas.
Ainda bem que não está no Amapá, né? No Macapá. No Amapá. No Amapá, é. Mas o caso é esse. Então, a minha área de pesquisa é muito voltada para essas movimentações das indústrias midiáticas e culturais e tal, e eu sempre fui muito cético em relação a essa panaceia toda das tecnologias. Lógico, a gente sempre usou as tecnologias, mas tudo que viria de ruim com essas tecnologias já estava mais ou menos previsto, inclusive as notícias falsas, inclusive a desinformação. Porque, como Vinícius lembrou agora, e infelizmente eu não consegui assistir a parte toda da Letícia, mas isso é muito antigo, essa coisa de notícia falsa, mesmo sem ter tecnologia, né? Eu, na minha época de repórter, eu lembro que a gente chamava isso de mentira. Não era nem barrigada, porque barrigada, você sabia, era um erro que você fazia, mas você pedia desculpa. No máximo, você tomava advertência, tomava um brigueiro. Mas a mentira, como o Vinícius falou e como a Letícia também tinha colocado, mentira não tem espaço no jornalismo. Porque o jornalismo tem como matéria-prima a verdade factual. A verdade, o fato, né, e mostrar o fato. Lógico que você pode dar uma série de enquadramentos, né? O Vinícius é fotógrafo, sabe muito bem disso, né? Se ele dá uma foto mais fechada, ele tem um enquadramento. Se ele dá mais aberto, tem outro enquadramento. Mas não é mentira, não é uma fotomontagem. O que começou a acontecer com essa proliferação do uso das tecnologias para se fazer jornalismo, quer dizer, para dar informações sem que seja apurada, qualificada, sistematizada, gerou toda essa onda e esse oceano de desinformação, que não pode ser nunca chamado de jornalismo. Teve uma grande vantagem, né, as tecnologias, porque, por exemplo, o caso aqui, nós temos 2 casos aqui, Jornalistas Livres e Nexo Jornal. Se fosse no momento ainda, né, pré-tecnologização e massificação das tecnologias, seria muito mais complicado para o Nexo Jornal funcionar como jornal impresso, ou como um rádio, como jornalistas livres também, ou publicariam na imprensa alternativa, que tinha uma circulação muito pequena. O que, então, eu vou querer conversar aqui com vocês é sistematizar um pouco e teorizar um pouco de que isso tudo encontrou um campo muito, muito prolífero junto de uma sociedade carente de informações e que, como a Regiane falou, que não sabe se defender disso. Porque o campo jornalístico foi construído ao longo dos últimos 300, 400 anos com base na credibilidade, com base na confiança. E, de repente, quando dos anos 90 para cá, mais intensamente a partir dos anos 2000 para cá, e estourou agora nesses últimos anos, com essa enxurrada de desinformação, notícias falsas, mentiras, a sociedade não sabia se defender disso, porque a sociedade sempre acreditava nas informações que vinham mediadas por alguém em quem ela confiava. E aí, o que a gente pode... Assim, tem gente que fala, mas isso começou com o Trump, isso começou com as campanhas do Bolsonaro, isso começou com o Brexit. Não. Sempre existiu. Sempre existiu a desinformação intencional. Só que ela era fácil de identificar. Né? Se fosse um jornalista que fizesse isso, ele perdia o emprego, ele tinha que mudar de profissão, porque ele perdia a credibilidade, ele perdia sua chancela, aquela que o campo jornalístico lhe tinha atribuído. E aí eu fui resgatar assim, de alguns estudos recentes que eu estou fazendo, porque a gente tem uma rede de pesquisadores que vem se dedicando mais a isso, e até juntando o pessoal de checagens, e aí que eu estava falando, você fez essa pergunta, mas aí no Brasil fiquei legal saber que tem agências de fact-checking, então. Mas a gente conseguiu juntar isso tudo numa rede. Então, se vocês entrarem aí, aqui no Brasil a gente está conseguindo divulgar bem,
Mas a gente criou, agora no mês de setembro, uma rede nacional de combate à desinformação, que até essa semana a gente estava com 75 entidades, grupos de pesquisa, projetos de universidades, de ONGs, de empresas, de agências, que se associaram a essa rede nacional de combate à desinformação que a gente conseguiu criar. Então, o site é muito simples, é rncd.org. Se digitarem aí, e lá vocês vão ver que tem. A gente trabalha e a gente perde um tempo enorme, né, fazendo aquilo que não, a gente deveria estar, em vez de ficar apagando incêndio, né, a gente tinha que estar construindo prédios, construindo parques. O jornalista tinha que estar fazendo isso, não tinha que estar checando informação falsa, porque isso daí não tinha que ser nem considerado. Só que, aí onde eu quero chegar? Esse fenômeno já existe há muito tempo. Como o Vinícius falou, as pessoas não. É muito mais fácil acreditar na mentira, naquilo que ela já está pressuposta a acreditar, que é uma opinião parecida com a dela, do que ficar elaborando muito e complexificando muito. E aí eu fui pegar lá no Tobias Pesser, que você tem registro, dos primeiros caras que pesquisou e escreveu sobre jornalismo. Isso foi em 1690. Ele fez uma tese falando sobre o jornalismo. E ele cita um texto do Sêneca, que era filósofo, pensador, lá no início no ano 0, lá, 0 a 5 depois de Cristo. E tem uma parte do Sêneca que é muito, muito interessante, que está nas memórias do Sêneca, que ele fala o seguinte, sobre essa coisa do porquê que as pessoas acabam gostando da notícia, né? Alguns são muito crédulos, outros são descuidados, alguns são iludidos, outros encantados com a falsidade, alguns não a evitam, outros até a procuram. Então, 2000 anos atrás, um filósofo já tinha percebido isso, que as pessoas se encantavam pelo discurso dos políticos, eles gostavam mais dos políticos que atuavam do que dos políticos que falavam a verdade. Então, os políticos que atuavam, que encenavam, tinham mais chance de serem amados, né, serem votados, no nosso caso aqui, do que aqueles que falam seriamente, de que apresentam os problemas, de que são mais duros, porque eles não encantam. E a sociedade gostava, lá 2000 anos atrás, de ser encantada com isso. Tem um outro sujeito que também colocou isso muito bem, que foi o Maquiavel. Maquiavel não chega a falar especificamente do príncipe ser um mentiroso e tal, mas ele fala que o príncipe precisa ser fingidor e dissimulador. Olha que coisa interessante. E aí, citando aqui diretamente o Maquiavel, os homens são tão simplórios e obedientes às necessidades imediatas que aqueles que enganam, aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Pronto. Os políticos adoram enganar, adoram falsear, adoram dissimular. Daí, essa quantidade de informações e desinformações que começou a poluir o mundo digital encontrou um campo muito fértil. Chegando a ponto disso, né, Vinícius falou do caso aí da Terra plana. Chegou ao ponto do que eu venho chamando, não mais de pós-verdade, eu acho que não tem que chamar de pós-verdade, a gente tem que chamar de pré-verdade. Porque são pessoas que acreditam ainda no pré-renascimento, no pré-iluminismo. Elas estão ainda nas trevas, né? Não existe ciência. Então, aí quando alguém fala o negócio da vacina, não toma vacina porque você vai adoecer. Não tome a vacina porque você vai ter autismo. A gente, outro dia, combateu isso aqui. Se a vacina vai causar autismo. Peraí. Primeiro que não existe cientificamente, ninguém sabe qual é a causa do autismo. Aí alguém bota uma notícia dizendo que tomar a vacina vai causar autismo e tem um monte de pessoas crédulas que acreditam. Isso é um absurdo. Essas pessoas são na Idade Média ainda. Essas pessoas não acreditam na vacina.
Então essas pessoas acreditam tudo em que seu líder falar, do que seu mito falar. Já como estava previsto lá pelo Sêneca, como estava previsto pelo Maquiavel também. E aí eu fui atrás de entender melhor isso, e eu falei, peraí, mas isso não é estratégia de jornalismo. Isso é uma estratégia que vem do campo da política e da ideologia, que é a propaganda. E a gente também dá para encontrar nos estudos da comunicação, tem um dos textos básicos que a gente tem, que é do Lasswell, da tese do Lasswell, não o modelo do Lasswell que a gente ficou conhecendo melhor ali dos anos 40, mas a tese do Lasswell, que é lá dos anos 20, do jovem Lasswell, ele foi para a Europa, saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa para estudar como que tinha sido a propaganda da Primeira Guerra Mundial feita pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pela França e pela Alemanha. E ele descobriu que Inglaterra, França e Estados Unidos contaram muitas mentiras como forma de propaganda para convencer o povo de seus países de que tinha que entrar na guerra. Porque, tirando os franceses que estavam ali na linha de frente, os ingleses e os americanos só entraram na guerra por questões meramente econômicas, para vender arma, para participar de guerra. Não foi para defender os ideais da liberdade da França e da Bélgica. Eles entraram na guerra porque eles queriam ganhar dinheiro, era um ótimo negócio. Como qualquer guerra, continua sendo um ótimo negócio. E aí, o que é interessante é que na mesma época que o Lasswell defendeu a tese dele, foi em 1926, um ano antes, um cabo alemão que estava preso, escreveu as memórias dele. E nas memórias desse cabo alemão, ele fala exatamente o que o Lasswell falou, de que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos repetiram tanto as mentiras que acabaram se tornando verdade. E que a Alemanha não soube contar mentira como se deveria para ajudar na guerra. E aí nasceu essa expressão, né, de que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade. Só que esse cabo alemão aí na época, por acaso o tal de Adolf Hitler, falou disso, da propaganda que era feita pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Ele não estava falando de que a Alemanha fazia isso, ele falou que a Alemanha foi um fracasso em fazer isso. Tanto que quando ele foi para o governo, ele começou a se valer dessas técnicas. E se utilizou muito bem dessas técnicas de usar a desinformação em seu favor. Tanto que a propaganda nazista foi muito, muito eficiente. E essa propaganda, exatamente, né, usando a comunicação para o mal, acabou servindo de inspiração para os políticos atuais, né? Sobretudo no continente americano, no norte e no sul, que fizeram suas campanhas recentes muito com base na desinformação. E que acabaram convencendo toda uma sociedade crédula e carente disso. E que não vai lá no Nexo para confrontar os dados. O Nexo é uma publicação, o Nexo Jornal é uma publicação que é ótima para a gente checar dados, checar informações. Só que as pessoas não fazem isso. Pior, sequer os jornalistas fazem isso. Porque os jornalistas trabalham tanto com jornalismo declaratório, que eles recebem o release e simplesmente reproduzem o release, seja com a tabela que vier, com os dados que vierem, eles simplesmente reproduzem, eles não checam aquela informação, não confrontam aquela informação, no afã de soltar logo a informação, que acabam dando desinformação. Eu não chego a dizer que os jornalistas dos grandes jornais, né, Estadão, Folha, Globo, Jornal Nacional, tal, fazem isso levianamente. Sim, lógico que fazem intencionalmente para um lado, para o outro, mas não fazem levianamente, como muita gente que fazem esses blogs, aí, esses sites, essas postagens, que são intencionalmente políticas e nefastas para o lado da propaganda, usando a propaganda para o mal. Então, toda essa discussão em torno das notícias falsas, da desinformação, da informação fraudulenta, tem uma raiz, primeiro, na credulidade das pessoas inocentes, que não souberam aproveitar bem o que foi o iluminismo. Então, assim, se veio o iluminismo dando possibilidade de educação para todo mundo, dando acesso à informação para todo mundo,
e a gente continuou desse jeito, né, temos que concordar ali com Adorno e Horkheimer, quando eles falam da dialética do iluminismo. Deu errado, porque o que era para dar certo acabou dando errado. Temos que concordar também com os teóricos nos Estados Unidos, que foi o Merton, o Lasserson, quando eles falaram da disfunção narcotizante, que o excesso de informações, ali nos anos 40 e 50, em vez de fazer as pessoas ficarem mais informadas, acabou idiotizando as pessoas, porque as pessoas, era uma chuva de informações tão grandes, que essas pessoas acabavam não sabendo onde acreditar. E gerou, né, o mau uso da razão crítica, aí já citando um outro, né, frankfurtiano também, que é o Habermas, que na razão crítica, que seria construída no espaço público, nos jornais, nos sites, na televisão, não foi utilizada. E finalizando, todo esse potencial que poderíamos ter com essas tecnologias, né, com um acesso mais facilitado às tecnologias, para ocorrer uma emancipação da sociedade, que ocorreu ali nos anos 90 e nos anos 2000, também não ocorreu. Por quê? Tirando raríssimos casos, né, como a gente tem dois aqui presentes, do Nexo Jornal, jornalistas livres, né, e vários movimentos sociais souberam utilizar isso muito bem também. Mas, tirando esses raros casos, a maioria do conteúdo que circula nas redes sociais digitais é de bobagem, é de mentira, é de desinformação. Então, deu errado essa potencialidade toda emancipadora que as tecnologias poderiam nos dar, que seriam para a educação, para a informação, para termos pessoas mais bem informadas. Poxa, a gente pode, se eu quiser aprender catalão, eu entro na internet e vou assistir aula de catalão. Aproveitar meu tempo de pandemia para melhorar meu catalão. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas sequer assistem às séries, né? Tem séries da Catalunha que estão passando no Netflix aqui no Brasil, sequer em catalão as pessoas deixam, elas botam em português, porque não querem ficar pensando muito em outra língua. Então olha o potencial que tem todas essas tecnologias que nos oferecem e que as pessoas preferem ficar acreditando em bobagem. Quando sai uma informação sobre uma vacina, a pergunta que você fez, como é que a gente pode se vacinar quanto a isso? Como a gente pode checar? Aqui, na tecnologia, é só teclar. Entre 3 ou 4 sites diferentes que você vai ver que aquilo ali é mentira. Ou que é verdade. Mas o caso é esse, as pessoas não estão se dando nem ao trabalho disso. Ficou tão fácil, criou-se uma disfunção tão grande, dessa disfunção narcotizante, que as pessoas sequer se dão ao trabalho de checar. Elas acreditam primeiro, compartilham, para só depois, quando alguém as fala, mas isso não tem cabimento. Você parou para pensar nessa bobagem aí? E as pessoas têm reproduzido bobagens tão grandes que se elas parassem, não precisava ser nem um minuto, elas não divulgariam. Pelo contrário, elas entrariam lá no WhatsApp, no grupo da família, e falavam assim, pô, primo, isso daí está errado. Mentira isso, não tem cabimento. Né? Mas, pelo contrário, as pessoas ficam fazendo piadinhas, ficam fazendo chacota, ficam proliferando a desinformação. Então, um grande desafio que nós, pesquisadores, jornalistas, temos, né, daqui para frente, né, é continuar fazendo a coisa corretamente. Né, os pesquisadores continuando acreditando na ciência e tentando convencer as pessoas que são anti-ciência, que são anti-educação, que são anti-verdade, que estão ainda na pré-verdade, né, de que devemos confiar na ciência, devemos confiar sim na informação, devemos confiar até no Estadão, devemos confiar até na Folha, no Jornal Nacional, devemos confiar, apesar de termos questões subjacentes, né, que não estão sempre ali, né? Igual teve a cobertura agora desse caso horroroso do assassinato do rapaz lá na porta do Carrefour, e aí o Jornal Nacional de sexta-feira, né, faz
uma fala enorme, defesa, né, antirracista e tal, e aí bota na boca do vice-presidente, que o vice-presidente fala que não é racista, essas coisas. Peraí, não, e o Jornal Nacional é racista? Por que o editor-chefe, o diretor de jornalismo, escreveu um livro Não Somos Racistas, em 2006? O Ali Kamel, ele é autor do livro Não Somos Racistas. Então, quando o Mourão fala que não há racismo no Brasil, sim, o Jornal Nacional está concordando que não há racismo no Brasil. Quando o presidente da Fundação Palmares diz que não há racismo no Brasil, que isso é coisa das esquerdas e tal, o Jornal Nacional, por causa do seu diretor de jornalismo, concorda com isso. Mas eu não posso chegar a afirmar que o Jornal Nacional vai ser racista por causa disso. Então, mas a gente tem vários outros sites que podem nos dar essa contra-informação. A minha sugestão aqui, para os pesquisadores brasileiros e estudantes brasileiros que estão na Catalunha, é que entrem nesse combate à desinformação, proliferem isso, não só em suas pesquisas, não só em suas matérias como jornalistas, mas com suas famílias também. Né? No zap da família, na festinha do aniversário, na conversa com o primo, com o cunhado. A gente tem que desmentir, a gente tem que gastar tempo desmentindo e indicar informações que vão estar lá no Nexo Jornal, no Jornalistas Livres, em vários outros sites e portais que são confiáveis. A minha dica, então, final é sobre essa, e pedir desculpa de não ter podido participar direto de tudo. Mas deixo o convite aqui, entrem no site, no portal rmcd.org, que tem lá um monte de informações e ajuda sobre isso. Obrigado. Amiga, está com o microfone desligado, eu acho. Assim, tá, desculpa. Obrigada, Edgar, por essa aula. E eu me lembrei de uma coisa que eu vi num documentário sobre o ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, que era muito competente nessa área, né? Fake news e tudo isso. Ele fez um desfile quando os alemães estavam perdendo já a guerra, já estavam sem força. Ele fez um desfile de 6 horas com os mesmos soldados se revezando. Eles terminavam uma fileira e eles mudavam a localização deles e voltavam e faziam em círculo. E durante 6 horas eles desfilaram na frente de pessoas que acreditavam que o exército alemão era o maior do mundo. Elas queriam acreditar. E eles fizeram isso para que elas continuassem, sabe, a guerra não terminou, a gente tem que resistir, e está tudo muito... Eles não tinham informação, claro, que nós temos hoje, mas que eles acreditavam piamente, olha, nosso Hitler, nosso Führer está com tudo, essa quantidade de soldados, ninguém morreu, né, na guerra, está todo mundo aqui, e assim, e dessa forma que se propaga fake news. Eu queria fazer uma pergunta para a Letícia, em relação... Também. Regiane, Platão já tinha falado isso, que em nome da República você pode mentir. Nesse caso, ele estava querendo garantir, né, a manutenção do poder, então a gente contou uma mentirinha. Exato, exato, uma mentirinha. Eu queria perguntar para a Letícia sobre essa rede que está se formando para tentar combater as fake news. Se o Nexo, ele entra como nessa rede? Ele só recebe as notícias ou ele também checa e joga para essas redes? A Rede Comprova, que eu citei, sim, na minha apresentação, né? As duas redes, sim. A gente faz os dois. A gente participa da checagem, e aí vai se revezando, né? Cada hora os veículos se juntam para fazer uma checagem específica, e republicamos também no nosso site um conjunto de checagens selecionadas na semana. Isso, são fases diferentes desse projeto, né? Atualmente a gente não está ativo fazendo essa checagem,
mas a gente estava até pouquíssimo tempo e continua como parte da coalizão. Mas são checagens de notícias falsas, né? De notícias falsas que estão circulando, assim. Tem monitoramento ali do que está rolando. É como aquele, é verdade, ou nós checamos, é mentira, não procede, né? Coisas desse tipo. Porque você fica realmente sem saber o que é que vai ler, né? Agora, claro, a gente pode selecionar uma série de veículos que são mais ou menos confiáveis e colocar assim, por exemplo, a gente abre um Google e diz, eu vou receber notícias desses. E porque é uma forma de você tentar não cair nessa rede de fake news e sair propagando coisas que são terríveis e às vezes destroem vidas de pessoas, né? Vinícius, você tem alguma coisa para acrescentar em relação ao seu trabalho? Claro, eu gostaria também de fazer alguns comentários a esse respeito, né? O Edgar, que está muito, muito legal o que ele falou, e assim, a importância da gente que saiu do jornalismo ir para a academia, né? Para poder ajudar nesse trabalho que é fundamental ser feito no Brasil, que a gente chama de literacia midiática. Existem outros termos para isso, mas é a educação pela mídia, né? E a educação para a mídia, para as pessoas aprenderem, porque isso é uma coisa realmente muito nova. A mentira é velha, como a gente mostrou aqui, né? A mentira do jornalismo é muito antiga, sempre houve, né? Então, mas a gente precisa ensinar, principalmente, mas não só, né, os alunos de jornalismo, né, os alunos de comunicação, de propaganda também, né, a entender como é que funcionam esses mecanismos da notícia falsa. Esse mecanismo, como ele falou, assim, de confiança, de credibilidade, que eu chamo de fé, né? Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda do que isso. Mas isso tem que ser ensinado desde pequeno, né? As crianças estão vivendo, estão aprendendo, estão crescendo num ambiente midiático, digital, brutal, né? Então, a dificuldade de leitura de texto, né, para o pensamento tempo histórico linear, para você acostumar o seu cérebro a pensar desta forma, né, de causa-consequência, entendeu? Né, de processo, né? Uma outra coisa que a Letícia falou, né, por que as pessoas pegam isso tão fácil? É muito fácil você vender solução simples para problemas complexos, né? Então, a questão do contexto, você dizer onde é que está, por que isso está acontecendo, como isso está acontecendo, como isso está girando, é fundamental. É fundamental. Né? E deveria ser uma função básica do jornalismo, né? Mas, como falei, na minha opinião, não deveria haver agência de checagem de fatos. Eu acho isso um absurdo, né? Porque os jornalistas deveriam fazer. Mas é uma coisa assim que nós passamos no mercado jornalístico desde os anos 90, um massacre tão brutal, né? Que foi a primeira categoria que foi flexibilizada, como se diz, né? Foi a categoria dos jornalistas. Eu sou de uma geração que praticamente todos fomos demitidos, obrigados a abrir empresa para fornecer para o veículo que a gente trabalhava, né? Então, existem muitas redações de um homem só, né? As equipes são pequenas, os recursos são poucos, é muito difícil fazer bom jornalismo é caro, né? Então, entra nesse mecanismo, né, de você ficar reproduzindo o release que você recebe, né? Aqui no Mato Grosso, por exemplo, eu faço parte de um projeto de pesquisa de monitoramento de imprensa independente em Mato Grosso, né? E aqui é um estado rural, né? Grande produção aqui é rural, é agrícola, é agropecuária, né? E 99% das matérias que saem em todos os veículos, sejam os tradicionais, sejam os novos, digitais, né, vem da AproSoja, da assessoria de imprensa dos produtores de soja e de gado, né? Então, assim, não existe nenhuma checagem disso. É o jornalismo declaratório, que foi falado aqui também, né? É um problema seríssimo, né? Então, a gente recebe a informação, então, o vice-presidente falou que não existe racismo, e você vai lá e publica que
presidente falou que não existe racismo. Você não é... ele falou isso? Falou. A checagem está correta. Agora, o que é que ele falou? É verdade o que ele falou ou não? Né? Então, o que a gente está vendo, algumas agências, inclusive de checagem, estão fazendo um trabalho complicado. Quer dizer, o cara falou mesmo isso ou não falou? Né? Não está checando a informação em si que ele trouxe. Mas se ele disse isso ou não disse isso. Porque também outra coisa, é muito fácil você colocar um discurso na boca de uma pessoa que não falou aquilo. Né? Você colocar, inclusive, o rosto de uma pessoa, né, no corpo de outra pessoa, falando o discurso dessa outra pessoa. Então, assim, quando você vê a imagem, você acredita naquilo. Né? Mas, novamente, é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, né? Além dos autores citados pelo colega, o próprio Mein Kampf do Hitler, né? O Minha Luta do Hitler, ele vai falar do uso de imagens, fortemente, de imagens que ataquem as emoções, né? Que o público não está interessado em saber se isso é verdade ou não, você tem que repetir isso. Né? Tem um texto do clássico também, do Freud, né? A manipulação das massas e o eu, né? Que vai falar também do uso das imagens e como você manipula e tudo mais. A gente tem um sujeito muito importante nas relações públicas nos Estados Unidos, que era parente, inclusive, do Freud, né? E ele que é o Edward Bernays, ele foi um dos sujeitos que montou toda essa estrutura de propaganda para os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial, né, baseada em imagens, tá certo? Em imagens, baseada da Estátua da Liberdade sendo bombardeada, tá certo? De um gorila com aquele chapéu, com aquele capacete de lança, né, atacando os Estados Unidos, atacando a Europa, né, para estuprar a Europa e aquela coisa tudo. Isso foi tudo manipulação com imagens. Então, isso é uma coisa que tá vindo. E a gente tem que ensinar as novas gerações, não só de jornalista, mas principalmente de pessoal profissional da comunicação, a entender, né, como essas coisas funcionam, mas, como eu falei também, desde as crianças, né, desde a primeira infância, aprenderem isso, mas entender a responsabilidade que a gente tem nesse aspecto. Então, a responsabilidade que o jornalismo tem, por exemplo, na eleição do Bolsonaro, tá certo? Porque o jornalismo brasileiro, né, reproduziu todas as falas do Bolsonaro sem questionar essas falas. E as piores falas dele, né, ficaram escondidas no noticiário. Como isso nunca foi questionado, esse jornalismo declaratório, entendeu? Quem acredita que ele é pela família, não só a família dele, mas por todas as famílias, né? Quem acredita que ele é cristão, né? Quem acredita que ele vai combater a corrupção, não tem uma contra-informação para dizer, olha, o sujeito ficou 30 anos no Congresso e não fez nada. Ele vem falar da velha política, ele é a velha política. Tá certo? Né? E muito pelo contrário. E a gente vê essas coisas acontecendo. Então, essa semana, por exemplo, tivemos aqui um dos mais consolidados jornais brasileiros, que é o jornal Estado de São Paulo, fez um editorial na época da eleição, dizendo que era uma escolha difícil entre um sujeito que foi 8 anos ministro da Educação, que tem doutorado, professor da USP, tá certo? Foi 4 anos prefeito de São Paulo, sobre quem não tinha nenhuma acusação séria de corrupção. Era uma escolha difícil entre ele e um sujeito que falou que negou, né, que os portugueses traficavam escravos para o Brasil. Que disse no Roda Viva, né, que os portugueses sequer tinham pisado na África. Tá certo? Que disse, né, que falou que era homofóbico e tinha direito de ser homofóbico, que a hora que ele entrasse no governo, ele ia criar uma guerra civil, que tinha que ter, a ditadura matou pouco, tinha que ter matado uns 30 mil, que o Brasil só se resolve numa guerra civil. É uma escolha difícil. Né? É uma escolha muito difícil.
Agora, essa semana, o novo editorial do Estadão está dizendo, né, o contrário, que os paulistanos devem votar no Covas porque ele é experiente, não é hora para aventura com outro sujeito. Quer dizer, aí não é uma escolha difícil, né? Você tem que votar na experiência. Agora, um sujeito que tinha toda essa experiência que o Haddad tinha 4 anos atrás, né, 2 anos atrás, aí era uma escolha difícil. Né? Então, são complicadas essas coisas, né? E o Bolsonaro é um desses sujeitos que oferece a solução simples para o problema complexo, né? Na minha opinião, por exemplo, eu sou, além de jornalista e professor, militante de algumas causas, entre elas a causa do desarmamento, né? Pelos trabalho sempre pelos direitos humanos, para jornalismo focado em direitos humanos há muitos anos. Né? Por exemplo, a questão do bandido bom e bandido morto. Né? 51% da população, pela última pesquisa que foi feita, concordava que bandido bom é bandido morto. Né? E o Bolsonaro fala que tem que distribuir arma para a população para matar os bandidos. O Brasil tem 50, 60 mil assassinatos por ano no Brasil. Isso é um negócio seríssimo. Seríssimo. É um problema de forma simples. Mata todos os bandidos e acabou. É assim. Né? E as pessoas compram isso. Porque o seu cérebro acostumou a não pensar, né, com profundidade nessas coisas. Tá certo? Então, olha uma foto... pois é, se não tivesse bandido, então estava tudo bem. Né? Então eu vou comprar uma arma e me defender. Se vai buscar os dados disso, vai entender que a possibilidade de você ser morto, se você tem uma arma em casa, é muito maior, né, por um bandido, do que a possibilidade de você não ser morto, se você não tiver arma. Tá certo? E o que acontece? Essa sanha armamentista da sociedade, aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho sobre isso também, teve o caso dessa menina de 14 anos que deu um tiro na cara da outra de 14 anos, num condomínio de luxo aqui em Cuiabá. Tinha 7 armas na casa naquele dia, no meio da pandemia, entendeu? E passaram por essa casa 10 adolescentes, nesse dia, com 7 armas carregadas dentro de uma casa, num condomínio de luxo. Né? E até agora não se questionou por que tinha tanta arma nessa casa, né? O que esses adolescentes estavam fazendo, né, todos juntos no meio da pandemia. Então você não tem isolamento social, ninguém estava usando máscara, e as pessoas estavam circulando com armas. Civis circulando com arma. E aí uma menina pega uma dessas armas e atira no rosto da outra. As duas de 14 anos. Rejane. Rejane, está fechado seu microfone de novo. Sim. Desculpa. Eu queria passar para as considerações finais de vocês, porque nosso tempo está se acabando, infelizmente. Eu sei que dá pano para as mangas aqui, a gente discutir fake news. E eu queria que vocês fizessem a consideração final dizendo se tem como criminalizar as fake news. Fala, Letícia. Quem pode falar primeiro? Letícia? Eu vou tentar ser breve aqui, que eu acho que realmente é um assunto que dá pano para manga e são muitos aspectos diferentes para serem abordados, né? E acho que a legislação é um deles. Termos de se tem como criminalizar ou não, acho que é uma pergunta difícil, porque é algo muito complexo, né? Quando você vai criminalizar a fake news, você tem que definir o que é uma fake news, e aí você envolve, enfim, você pode acabar levando a criminalizar uma informação que você tem a notícia falsa, a mentira que está circulando, e que eu acho que a notícia falsa se caracteriza também pela intenção, né? Pelo uso estratégico da mentira. Então, não é só um boato que está rolando às vezes. É um uso muito estratégico. A quantidade de disparo que eles fazem. Então, eu acho que os meios podem ser, eu não sei se criminalizados, mas eles têm que ser combatidos. E aí passa se não necessariamente por ter uma lei que diz
disparar notícia falsa é crime, porque aí você vai entrar na conversa do que é a notícia falsa e o que não é, o que é só uma notícia com viés, e aí você tem veículo que tem mais viés ou não, enfim, você pode entrar pode levar enfim, a ter resultados, acho que muito inesperados também. Mas os meios têm que ser, acho que, combatidos e regulados, então, eu acho que passa mais pela regulação das formas de alcance das notícias, então, da responsabilidade das redes sociais, por exemplo, da responsabilidade do WhatsApp permitir ou não o disparo em massa e deletar as contas que fazem isso, identificar e colaborar, e aí isso eu acho que as redes sociais deram uma acordada nos últimos anos, mas obviamente ainda estão engatinhando em muitos pontos. Então eu iria mais pela regulação dos meios pelos quais as notícias estão circulando do que pela criminalização da notícia falsa em si, que eu acho que é uma discussão muito complexa, tanto que os países também está todo mundo sem saber direito como lidar e não tem nem, pelo menos até onde eu sei, um benchmark de um país que falou, não, vamos criminalizar a notícia falsa e deu certo, assim, pelo contrário, você tem países autoritários que criminalizam como forma de controlar o jornalismo. Então, eu acho que é um tema muito delicado e eu acho que passa muito mais pela regulação dos meios onde essa notícia circula e também da pressão social, porque essas redes sociais, essas grandes empresas que têm um poder imenso, elas podem ser reguladas pela lei. Eu acho que falta regulação, acho que é algo que também está sendo ainda pensado em muitos lugares, mas que a gente vai ter que pensar por aqui também, mas também tem uma pressão social de vocês têm que fazer alguma coisa, que eu acho que ficou mais forte recentemente, mas ainda tem muito caminho pela frente aí até a gente se aproximar, ficar mais perto de ter um ambiente digital mais saudável aí no futuro. Então, acho que eu termino. Considerações finais terminaram com uma pergunta difícil, mas acho que vamos por aí. E muito obrigada pelo convite também, aproveitar para... E Regiane, acho que está desligado o seu microfone de novo. É que eu estou com muito ruído ambiente, estou com medo de... eu queria agradecer também, eu queria que o professor Edgar e o professor Vinícius também fossem muito rápidos, porque a gente está caindo. Deixa eu ser rápido aqui, então. Nessa coisa da regulação, eu sempre fui favorável à regulação, e a gente tem no Brasil mecanismos de regulação muito bem claros. Nossa Constituição fala que não pode haver preconceito, fala que não pode haver discriminação, fala que a informação tem que ter caráter informativo, educativo. Está na nossa Constituição dizendo que não pode haver invasão de privacidade, não pode fazer gravação oculta. E está no Código Penal dizendo que você não pode ofender a honra de ninguém. Para isso você tem calúnia, difamação e tem injúria. Bastaria criar uma instância de regulação que usasse todos esse arcabouço legal que já existe para aplicar, porque era antes construído para a imprensa normal, para a televisão, que aplique-se também, são meios de comunicação como qualquer outro. O que eu não quero é que aconteça como vem ocorrendo, que quem regule isso é o Facebook, ou o WhatsApp, ou o Twitter. E se o Facebook acha que aquilo ali é mentira, o Facebook derruba. Não, eu não quero o Zuckerberg regulando o que eu vou ler, o que eu vou deixar de ler. Eu quero, mal ou bem, nossos deputados e senadores foram eleitos, nossos representantes, e que eles criem instâncias de regulação com uma legislação que já existe. Não teria muito trabalho, assim, hein, Letícia, de criar nada novo. Seria adaptar o que já tem, que já é bem avançado no caso brasileiro, para aplicar a essa enxurrada de desinformação. E sobre aquilo que o Vinícius falou, finalizando, a gente já tem alguns mecanismos. Por exemplo, eu sou de um observatório de mídia, que já tem 15 anos.
Mas as nossas metodologias eram para avaliar questões de desrespeito aos direitos humanos dos jornais, dos rádios, do outdoor. A gente não tinha ferramentas metodológicas para analisar essa enxurrada que vieram para as redes sociais digitais. Daí a gente pega emprestado outras metodologias de outros colegas. Então, só se você puder compartilhar aí, Rejane, a tela que é... nós estamos com o tempo estourado em quase 10 minutos. Então, só para você colocar isso, o site o portal da Rede Nacional de Combate à Desinformação tem um monte nos slides? Não está no slide, teria que digitar aí. Não, a gente não tem como fazer isso. Mas essa iniciativa de educação para a mídia, que a gente já faz aqui no nosso observatório já tem mais de 10 anos, a gente faz isso em escolas públicas, com crianças, a gente tem resultados maravilhosos. Só que a gente não tem pernas para isso, a gente consegue pegar turmas esporadicamente. A gente tinha que arranjar mecanismos de fazer educação para a mídia, para toda a sociedade, e a gente veria resultados, como a gente vê aqui com professores e pais e estudantes, e crianças que a gente faz, como que as pessoas se transformam, as pessoas passam a ver televisão, ler jornal de uma forma diferente, criticamente, com algumas ferramentas que a gente dá. Mas só que a sociedade tem que estar disposta a isso, né? A saber que, para fazer mídia, participar da mídia, tem que saber ler sobre mídia. É isso. Vinícius? E aí, complementando, né, a gente precisaria ter um Ministério da Educação que trabalhasse com isso e não que espalhasse fake news, né, falando que a gente vive, né, em orgias e drogas e tudo tal, né, e não dá valor para esse tipo de iniciativa de observatórios, que é fundamental. Eu concordo totalmente. Existe um arcabouço, né? A gente tinha um arcabouço um pouco melhor quando tinha a velha lei de imprensa, antigamente, né, com mecanismos como o direito de resposta, por exemplo, né, que foi extinto, e isso é um problema. Isso deveria ser recomposto, né? Então, eu acho que deveríamos criar arcabouços novos e deveríamos usar as coisas que estão na Constituição, né, e deveríamos regulamentar o capítulo da Constituição que trata de comunicação, que é de 88, e não funciona até hoje. A lei de radiocomunicação no Brasil é de 1962, a lei de fato, né, de 1962. Então, isso é um problema, tá? Eu queria só, fechando, agradecer essa oportunidade de estar aqui com os colegas. Eu acho que foi uma discussão muito boa, né, e dá pano para manga mesmo, e vamos nos encontrar em outros momentos, em outros fóruns, em outros locais, para discutir isso, que é um interesse de todos nós, né? De todos nós. Tá certo? Eu também agradeço a vocês, a discussão foi muito rica, e eu espero que não acabe aqui, que se continue o grupo discutindo e que possamos fazer outros encontros. E uma boa noite para vocês. Obrigada por tudo. Obrigado, boa noite. O Gerson está entrando agora. Tchau, Gerson. Tchau, tchau.